Muito bem. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar a população do Alex, agradecer pelo convite. Deputado Goulart, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, deputado Celso Panceiro, deputado Ivan Valente e todos os colegas aqui da mesa e todos os presentes. Bem, a gente vai ficando para o fim, sempre vai ficando mais difícil, mas vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre o que são fake news. Eu já começo dizendo aqui que hoje eu já saio daqui bastante satisfeito, porque eu vi que eu tenho uma antipatia muito grande por essa expressão fake news. Primeiro, porque não é do nosso idioma. Segundo, notícias falsas não casam muito bem, né? Notícia, uma coisa falsa, enfim, não há um casamento correto aí entre essas duas palavras. Muito bem. Então, já pulando para essa definição, que eu acho que já foi muito bem definido por todos que não perceberam aqui, né, usando a expressão conteúdo enganoso, desinformação, como disse o Jonas aqui muito bem, enfim. A proteção, os dados pessoais e as notícias falsas, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma legislação que nós temos aí desde 2014 e que é muito importante e já fundamental, já foi também destacado aqui a importância dessa legislação que o Brasil possui. Nós já temos uma legislação, seja ela civil, criminal, seja ela na Constituição, através dos princípios, através das leis, enfim. Nós temos todo um arcabouço, uma estrutura jurídica que dá todo o suporte. Ao mesmo tempo, nós não podemos criar mecanismos que impeçam a liberdade de expressão, manifestação do pensamento, mas ao mesmo tempo também é previsto na Constituição que é vedado o anonimato. Portanto, é importante que haja, sim, quando alguma mensagem enganosa, quando algo que distorce a verdade é colocado, é disponibilizado pelas redes sociais, se busca a origem, se busca a intenção, e aí sim que haja a punição de acordo com a legislação vigente, que o Brasil já é muito avançado com relação a isso. Indo adiante, nós temos também uma pesquisa que deixa claro que os brasileiros, eles procuram as notícias em sites confiáveis. Nós temos lá 75% dos brasileiros que acessam, eles buscam isso. E no caso do Brasil são 90%. Essa pesquisa é uma pesquisa bem abrangente e que dá a todos nós uma visão de como o brasileiro se comporta e de onde ele busca, né? Para mim aqui é um pouco ruim de ficar lendo, enfim. Eu vou fazer isso, fica mais fácil. Bem, nós temos aqui também nesse quadro, onde os brasileiros leem notícias no seu computador, consomem notícias mais de 6 vezes ao dia. Os brasileiros sobre as notícias nas redes sociais, acho que isso aqui é bastante importante, 19% notícias falsas, 30% notícias sensacionalistas. Ou seja, desse universo que é pesquisado, nós temos aqui que eles enxergam, nesse universo, os brasileiros já identificam 19% de notícias falsas, notícias sensacionalistas, apenas 15% com conteúdo preciso e 48% vê esse conteúdo como conteúdo informativo. A confiança nas fontes de notícias. Essa pesquisa foi feita pelo Cantar Ibope, ela é de 2016, 2017, e ela deixa muito claro, e aí eu discordo já do que foi dito um pouco anteriormente, mas aqui demonstra muito bem a confiança que os brasileiros têm quando buscam a informação, quando estão em busca de uma informação correta, bem trabalhada, apurada, checada, enfim, a gente vê aqui revistas, notícias impressas, 72%, canais de notícias 24 horas, e aqui a gente pode ver, e por último, as mídias sociais com 33%. Portanto, nessa pesquisa que foi feita pelo Cantar, fica claro o quanto
a confiança, a credibilidade está posta nesses veículos, que alguns denominam como tradicionais ou não, mas eu creio que isso é o que menos importa. São os veículos consolidados, são os veículos que até hoje levam informação. Ocorrem erros e falhas, ocorrem porque são feitos por pessoas, por seres humanos, mas felizmente nós temos aonde chegar, né? As necessidades, ou seja, o que nós pensamos, o que seria necessário, qual o caminho para que nós possamos ter segurança, uma informação correta, sem que seja desvirtuada, manipulada, que ela seja uma desinformação, como o Marcelo colocou muito bem aqui algumas denominações. Acho que é importante a gente ter isso. E, principalmente, tudo passa por educação. Seja a educação fundamental, seja a educação nas faculdades, na formação dos jornalistas. Acho que isso é muito importante. Eu vou colocar aqui uma opinião muito pessoal minha, mas me entristece muito a gente ter que ter uma agência para checar notícias. Eu acho que é função do jornalista checar a notícia e levar a notícia correta. Se este universo que hoje está disponível para todas as pessoas poderem colocar a sua opinião, manipular uma informação com os seus interesses, com os diversos interesses que a gente pode ter de ódio, de preconceito, de intolerância, sejam eles quais forem, são todos eles que causam repulso a todos nós. Nós precisamos ter um caminho correto, que passe por uma educação, que tenha uma formação, não só a punição. Eu repito, nós já temos um arcabouço jurídico, nós já temos uma estrutura. O que nós precisamos é que este universo de mídias sociais, esse universo da internet, esse universo que é formado por esses veículos que possibilitam a propagação dessas chamadas falsas notícias, haja sim uma punição. Porque há responsabilidade. Nós, a entidade que eu represento, que reúne o setor de radiodifusão, portanto, o setor de rádio e televisão, nós temos a responsabilidade constitucional, nós temos leis, nós temos o direito de resposta, nós temos os crimes de injúria, difamação e calúnia, nós temos as multas que são impostas por dano moral, enfim, das pessoas que se sentem atingidas e buscam a justiça brasileira para reparar o que cada um entende como se tivesse sido atingido. Portanto, há uma legislação que nos é imposta, há uma tributação maciça também que nos é imposta, regras que estão na Constituição, de sermos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Enfim, nós respeitamos e somos obrigados a diversas regras de propriedade do capital, né, de 70% do capital brasileiro, no mínimo. Ou seja, nós respeitamos diversas regras que estão postas. Cometemos erros? Cometemos. Agora, precisamos pensar, enquanto Brasil, enquanto um país com soberania, com cultura, com a nossa educação, em preservar e manter isso, né? Eu acho que até um grande desafio aqui, deputado Lula, o senhor como presidente da comissão, o Brasil precisava formar um bloco, não só o Brasil, não só o Mercosul, mas todos os países latino-americanos. Como fez a Europa, quando tentou sozinho, alguns países tentaram sozinho, não conseguiram êxito, como estão conseguindo agora, nessa próxima sexta-feira, com a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, que reúne 28 países. Acho que é importante pensar e refletir um pouquinho sobre isso, né? Bem, nós na Abratel estamos fazendo um trabalho, eu creio que aqui a maioria que está presente já deve ter recebido um prospecto desse, onde nós estamos também começando a fazer um trabalho junto às universidades para que haja um engajamento, haja também um pensamento dentro dessa nova linha de mídias, para que as pessoas tenham a responsabilidade e entendam cada um, principalmente o jornalista, na condução do seu trabalho, a importância dele, fundamental na formação e na construção de uma sociedade. A única forma de combater as notícias falsas é com jornalismo de credibilidade, sério, responsável e de qualidade. Bem, é isso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. E agora, finalmente, o